Fala pessoal, sou Davis Peixoto e vamos aqui para mais um vídeo no meu canal. Esse poderia também ser um Cast, ou desculpa, um Daviscast, né? É, aliás, o Cast voltou recentemente, então é um programa bem legal que eu apresento para a Kenzie Academy. Mas esse é um vídeo mais íntimo, mais inspirado na minha história mesmo e como isso formou o jeito que eu penso e quem eu sou. Então acho que cabe mais no meu canal pessoal, tá? Pra quem quer me conhecer talvez um pouco melhor, assim. Assim, tô gravando isso aqui basicamente para os meus filhos, mas inspirado em algumas situações que eu vivi, algumas coisas recentes. Numa das minhas one-on-ones, né, um dos meus liderados, surgiu algumas perguntas assim, e vira e mexe surge um tópico. Eu resolvi fazer um merge disso e colocar aqui, fazer um vídeo e contar de algumas experiências que fizeram bastante parte assim, de modelar como eu penso e tudo mais. Que é basicamente, e aí Davis, como que é lá na USP? Né? Você fez USP e tal, e aí? O que você pode falar disso? Se isso foi um fator decisivo para a tua carreira ou não? O que você aprendeu lá? E também sobre a minha experiência em multinacionais, né? Já passei pela IBM, pela HSBC, na Global Technology e pela Miro Agency aqui no Brasil. 3 multinacionais aí na minha carreira. Mas o pessoal geralmente pergunta da IBM, e aí, Davis, como que era estar dentro de uma gigante do setor de tecnologia? Então acho que eu vou falar um pouco sobre esses dois mundos, que isso foi mais no começo da minha carreira, claro. Mas vamos lá. Assim, acho que o primeiro grande mito, assim, para dar uma arretada em cima, né, na própria USP, mas eu vou falar no bom sentido, tá? Mas assim, eu sempre tive ela como uma baita de uma referência. Ainda é uma referência nacional, vira e mexe citada. Mas eu fiz engenharia lá, tá? Não concluí. Mas enfim, cursei engenharia na Poli, fiz 3 anos lá, num curso que a duração é 5, né? E o que acabou? O que o pessoal fala assim, meu Deus, não, o pessoal que estuda na USP lá. Tem gente que, quem tá de fora, imagina que nossa, as aulas que eles têm devem ser assim maravilhosas. O pessoal deve ensinar todos os segredos. Cara, tá longe de ser isso. Buchitagem pura, tire isso da cabeça, tá? Não tem nada assim, não tem nenhuma aula que vai te ensinar os segredos, as minúcias de alguma coisa. A maior diferença que tem é o material humano, a capacidade dos alunos que está lá de aprender, tá? A capacidade que o pessoal tem de pegar um conteúdo novo, destrinchar aquilo, analisar aquilo, sabe, fazer exercício e absorver um grande volume de material. É isso, tá? A grande diferença é essa. Não tem assim, meu Deus, o livro que é dado lá é diferente de outra escola, a aula que o professor dá lá é diferente de outra escola. Pelo contrário, tá? As outras escolas provavelmente têm professores melhores, laboratórios melhores, mas o material humano é muito diferente, entendeu? Então a gente consegue dar conta de um volume de coisa maior, então o pessoal nivela por cima. O filtro é na entrada, no vestibular, então tem muita competição na entrada. Então tem, e assim, tem outros, tem pessoas que às vezes teriam talento ou potencial para estar lá, que estão em algumas faculdades particulares porque acham que não tem talento para estar lá. Teve até um amigo meu, o Adonis, que ele tinha começado uma outra universidade e a gente pegava ônibus junto. E a gente já se conhecia antes, assim. E eu falei, cara, mas, né, por que você não tenta lá? Você tem potencial. E o cara largou a faculdade, estudou mais um pouco ali, conseguiu entrar, tá super bem, assim. Então, mas o que manda mesmo, assim, é disciplina, o potencial. O pessoal que entra lá já é geralmente disciplinado, já tem uma cultura de estudo, né? Estudar não é, ai meu Deus, tem que estudar, putz, não, o pessoal já chega lá, pega e estuda mesmo e tem essa capacidade, né, mas não tem nenhum, meu Deus, o que o pessoal vai aprender lá, um super segredo, isso não tem. A maioria não é super geek, tá? Não é, meu Deus, tipo Sheldon, assim, estereotipado, muito longe disso. O pessoal, assim, parece ser bem normal. Tem um ou outro, estereotipado para um lado ou para o outro, mas não é a regra, é bem exceção da exceção.
tá? A diferença é que, sei lá, um aluno médio lá, sei lá, você consegue conversar comigo sobre telômeros, sabe? Tipo, que é matéria de biologia de ensino médio, é, e sei lá, química orgânica e Guimarães Rosa, entendeu? A diferença de um aluno da USP é essa, tipo, você tem um range, né, de entrada legal, tipo, beleza, você tem um cara que faz GV e um cara que faz FEA, né, que faz USP ali. Ok, os dois entendem muito de economia, pau a pau, só que um provavelmente consegue falar de alguns assuntos que o outro talvez não consiga. Por causa do filtro de entrada, é isso. Tá? Tô falando, assim, hipoteticamente, num geral. Tá? Mas, assim, uma média é isso. Que mais? O nível socioeconômico do pessoal de lá realmente é diferenciado, é acima, né? O pessoal tem muita gente que assim, não tinha a menor preocupação, a única cobrança era estudar, ir bem na escola tal, e entrar na faculdade. Então não tinha uma preocupação de quando que eu vou começar a trabalhar, o que que eu preciso para me manter, dinheiro para lanche, para comprar, material, essas coisas. É uma pessoa que geralmente não tem esse tipo de preocupação, que faz parte da vida da maioria das pessoas. É, mas tinha uma galera mais bolhada ainda, né? Tipo assim, tinha a galera normal, assim, que, ok, tinha um pouco de pé no chão, conseguia andar sozinho pela cidade, mas tinha uma galera ultra bolhada, assim, também. Mas não tão raro quanto o pessoal estilo estereotipado, tipo Sheldon, mas ainda assim eram poucos, tá? Mas, sei lá, gente que. Meu Deus, cara, na matrícula, cara, vamos andar de ônibus porque eu nunca dei de ônibus na vida. Assim, a realidade dos caras bem distante da maioria dos pobres mortais como nós, tá? Como eu. Ah, mas tinha um pouco disso. Tinha gente com boa e má índole lá dentro, entendeu? Tem gente, tem cara que era cuzão assim, ponto, entendeu? Tipo, não é assim, nossa, meu Deus, todos são super gênios, ultra espertos e todo mundo sabe se respeitar, são todos lords, assim, de 20 anos. Longe disso também, entendeu? Você podia esperar qualquer bobagem de qualquer pessoa de 20 anos, assim. 18 anos. Então, esse acho que foi o meu maior choque lá, tá? Um dos meus maiores choques. Tipo, chega lá e, ok, a galera não era tão esforçada. Tinha que gente que tava lá que, cara, eu tô aqui porque sei lá, eu estudei num dos melhores colégios de São Paulo, fiz isso boa parte da minha vida. Meu pai fez poli, meu tio fez poli, minha mãe fez FEA, toda a minha família fez poli e, meu, eu tinha que fazer poli porque senão eu ia ser o pária, sabe? Meu irmão mais velho fez, meu primo fez, eu tinha que estar aqui. Tinha gente que tava lá assim por osmose, sabe? Porque a vida empurrou, mas podia estar fazendo qualquer outra coisa que, assim, ela tava ali por falta de opção, entendeu? Tinha gente assim lá. Você fala, cara, eu ralei tanto para entrar aqui, a minha expectativa inocente era que todo mundo também tivesse super ralado para entrar ali. Né? E tinha gente que tava assim, cara, eu tô aqui porque eu não tenho mais para onde ir. E não dava lá muito valor nisso também. Isso para mim acho que foi um dos meus maiores choques assim lá dentro. Na parte de, sei lá, também tinha o Rodrigo, um amigo lá de primeiro ano, ele era da outra turma, mas vira e mexe a gente conversava. Ele também acho que esperava um pouco mais do pessoal do Grêmio, assim. Eu também acho que esperava um pouco mais, com uma expectativa um pouco maior, de ter uma galera com uma ideia diferente, mais pra frentex, vamos fazer alguma coisa pra acontecer. E o pessoal era bem cozido, assim, bem, tipo, bem paradão, assim. Tá? Ah, então, não tinha assim, nossa, algum super pensador foda lá, assim, tipo no Grêmio, no DCE, nas Atléticas, nos centros acadêmicos. Tinha gente legal, tinha gente interessante, mas a grande maioria, assim, era, tá bom, tá ali. Talvez o maior sacado que eu vi deles assim, era, ok, a gente sempre opera no negativo, faz tipo 20 anos e
A gente vai continuar no caixa vermelho, chorando um empréstimo aqui, outro ali, faz um evento para cobrir aqui e ali. E essa bola de neve é isso aí mesmo, e pede uma anistia aqui, uma ali. Era isso, assim, a parte de tesouraria e tal. Não tinha nada, nem perto de ser brilhante. Ah, deixa eu ver. Também acho que dá pra falar sobre, assim, apesar de eu ter entrado lá e tudo mais, foi lá que eu comecei a aprender a questionar. Ali foi onde eu comecei a aprender a questionar. Tá? Acho que aqui cabe eu fazer uns 3 minutos para explicar como que funcionou assim, meu primeiro ano. Você entra lá, começa a estudar e tal, e de repente começa uma greve. Uma greve. Tá. Começou, tá carro de som, piriri, poró. Você escuta, você. Tá bom. E greve, por quê? Por melhores condições de trabalho, porque a gente precisa, porque parará, e toca metal contra as nuvens, e fica ali gralhando, atrapalhando a aula. Então, beleza, você até dá atenção, pô, o que será que está acontecendo? Qual que será que é a reivindicação? O que esse pessoal está querendo, né? Poxa, será que é injusto? O que está acontecendo? O que eles estão pedindo? E, basicamente, aumento de salário, né? E melhores condições de trabalho, uma reivindicação assim. Ok, beleza. Mas daqui a pouco a greve se resolve, ela fala, pô, que bom que se resolveu, né? Tipo, eu tava com medo de parar as aulas ali na Poli e tal. E a Poli não parou. Aí depois, no segundo semestre, mesma coisa. E eu lembro assim, claramente, tá nítido isso na minha cabeça. Eu tava numa prova de mecânica, eu tava na segunda prova de mecânica, uma prova dificílima. É, não mecânica na física, mecânica, disciplina mecânica. E tava lá, pensando em vetores, e torção e torque, e calculando algumas matrizes ali, e beleza, começa lá o. Porque nós queremos melhores condições de trabalho, porque blá 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 blá. Porque 0% é quase nada. Assim, o governador na época, o Geraldo Alckmin, pegou e tinha decidido que ia dar 0% de aumento pela segunda vez no ano. E ok, porque já tinha dado o primeiro aumento no primeiro semestre, e no segundo não ia dar aumento, né? O aumento ia ser 0%. E a reivindicação foi, porque 0% é quase nada. Cara, aquilo foi uma. Puta que pariu, eu tô aqui me lascando numa prova de mecânica, eu tenho que escutar que 0% é quase nada. 0% é nada. Né? Enfim, indignações à parte, eu comecei a tentar me informar um pouco mais a respeito, né? Apesar da imprecisão matemática, ok, a pessoa acho que não tinha estudado para entrar ali, estava ali só no carro de som. E o que acabou acontecendo? Isso assim, o pessoal colocava um carro de som no estacionamento, tá? Tipo, entre os prédios da Poli, que são vários prédios, o pessoal passava com o carro de som, às vezes estacionava lá, ficava tocando som alto, para se ouvir de todos os prédios. Eu comecei a talvez me questionar um pouco mais a respeito daquilo, de entender por que duas greves no ano, né? Tipo, e por que pedir aumento pela segunda vez? Tipo, se eles já tinham pedido antes. E por que eles sempre iam na Poli? Então, acabei descobrindo algumas coisas do tipo, sei lá, o pessoal sempre ia na Poli e na Medicina porque são, né, os dois lugares que mais movimentam a USP, ou que movimentam muito, assim, principalmente a cidade universitária. Movimentam o departamento de Física, de Matemática, né? Então, assim, as químicas, movimenta muito, tem muita gente que dá aula lá na Poli, né? E que recebe aluno da Poli e tal. Então, assim, numa greve que entra a Poli, aí o negócio é sério, tá? Quando a escola politécnica para, geralmente a greve se resolve em 3 dias, assim. Porque daí é quando é alguma parada muito mais séria. Mas geralmente eles não param, tá? Geralmente a Poli não para. Medicina, a mesma coisa. Movimenta biologia, um monte de outros setores, né? Que assim, é dificílimo parar. Então, se parou medicina e poli, cara, beleza, tem que resolver isso aqui, tem que sentar, tem que conversar. Então é por isso que eles sempre vão lá gralhar. E os outros, a parte mais de humanas e tal, isso aí, sei lá, já parava no primeiro dia, né? Às vezes quando tinha aula.
E aí, o que mais que aconteceu? A gente foi talvez se informar um pouco melhor assim sobre as reivindicações e a gente descobriu, tá? Eu e um pessoal da outra turma, que assim tudo isso, ok, estava agendado já, assim tinha acabado de terminar, tava lá por novembro e lá na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, já estava rolando planejamento para a próxima greve em março ou abril do ano seguinte. A gente, como assim? Vocês já estão agendando a greve? É, então vocês vão participar? Cara, por que vocês vão fazer essa greve? Não, depois a gente descobre o motivo. O importante é a gente treinar fazer uma greve. Aquilo deu uma balada, assim, no que eu entendo por greve, que é um direito, né? Assim, abala a legitimidade até de uma greve. Ok, você ter direito de fazer greve, beleza, é uma coisa. Agora, você usar disso só pra, tipo, ok, a gente vai ensaiar sem ter um motivo real, e aí quando você vê os motivos, né, quando você pega pra listar os motivos, era, sei lá, aumento, mais uma vez aumenta, sempre tem que ter um aumento e melhores condições de trabalho. É uma reclamação genérica. Todas, assim, acho que as últimas 4 tinham sido nessa linha, e melhores condições de trabalho, quando você para pra pensar nisso, dentro da USP, você fala, cara, um cara que trabalha aqui, no setor administrativo, cuidando de papel, de matrícula, tá? Matrícula histórico escolar, ele não tem que atender criança, não tem que atender mulher com criança de colo, não tem que atender idoso, não tem que atender, sei lá, assim, é tudo com 18 a 24 anos, super estudado, entendeu? O público que ele tem que atender já não é um público difícil de lidar. Condições de trabalho, tinha os melhores computadores, a melhor internet, sim, tudo que é inovação tecnológica o pessoal tem que experimentar ali dentro, então eles tinham acesso a todas as melhores condições de trabalho possíveis e imagináveis, dado o avanço tecnológico que dava para ter ali. Que melhores condições de trabalho uma pessoa dessa pode querer? Bem difícil, assim. Sei lá, meia hora menos por dia, meia hora a mais de almoço, não sei. Mas o que é uma condição melhor de trabalho? Bem difícil para mim, assim, definir e aceitar esse tipo de coisa. Quando você começa a questionar, aí você vira o chato, você vira, pera, cara, cala a boca, só faz isso aqui, senão você vai ser do contra. Então isso abalou bastante, assim, minha confiança, minhas convicções ali, o jeito que eu encarava o mundo, o jeito que eu enxergava as coisas. Deu uma mudada bastante grande. Tá? Vendo isso pelo lado de dentro, assim, como essas coisas nascem, como elas são organizadas, como elas são financiadas, como elas são projetadas, e você questiona e você não pode questionar. Num ambiente que você deveria estar sempre questionando e aprendendo. Então isso pra mim bateu bastante forte. Isso modelou muito do jeito que eu encaro o mundo e do jeito que eu penso e do jeito que eu questiono as coisas até hoje. Mas, pra não terminar nessa vibe ruim, cara, teve muita coisa legal que eu vi lá dentro também, tá? Feiras de ciência, feiras de emprego, com várias empresas do setor de tecnologia, eles mostrando o desenvolvimento que eles faziam lá dentro. Visita técnica, a gente fez algumas visitas técnicas em indústrias. E qualquer coisa lá dentro, qualquer competição, o pessoal tinha um espírito competitivo muito legal, assim. Era sempre um nível muito bacana. Se fosse competição de par ou ímpar, ia ter, sei lá, inteligência artificial no meio, entendeu? Mas, sei lá, competição de carrinho de rolimã, de avião de papel, guerra de robô, Baja Bugre, Fórmula SAE. Então tinha muita coisa legal lá dentro, assim. Tem muito projeto legal. Então recomendo. Assim, tinha muita coisa histórica, né? Desde a concepção, né, tipo, de projetos de porto, concepção de projeto para a usina de Itaipu. Então isso eu achava muito legal lá. Então, foi uma experiência bem legal. Enquanto durou, foi muito bom. Assim, você começa a ver o mundo com um prisma menos idealista, mais frio, mais pé no chão, mas foi muito bom. Mas não tem o pó de pirim-pim-pim ou uma aula mágica, tá? Na IBM, né, quando eu entrei na IBM, acho que o choque também foi super difícil de entrar lá. Eu também entrei com a expectativa de todo mundo que tá ali ter ralado tanto, entender tanto de vários assuntos diferentes como eu. Não era bem assim, tá?
Acho que o maior diferencial que eu vi lá dentro, teve duas coisas assim que o percentual de pessoas que falavam inglês, isso me chamou bastante atenção, nunca tinha visto tanta gente falando inglês junto. Não que todo mundo fosse super fluente ou que a gente fosse almoçar falando inglês, mas todo mundo assim precisava falar, tinha um percentual bastante grande lá dentro, tá? Assim, a média na população é 5%, lá era tipo 35, 40% falava inglês. Daí para mais. Me surpreendeu a quantidade de gente também na parte administrativa, isso me surpreendeu bastante, assim, eu não imaginava que tinha tanta gente, o maior departamento era a parte administrativa, entendeu? Era maior que qualquer outro projeto dentro da IBM. E da parte, sei lá, quando você pegava um projeto médio, era uns 5% assim que era mais geekzão, assim, que você conseguia falar sobre linguagem de programação, e memória, e Linux, e Windows, e lançamentos, e um pouco de tudo, e banco de dados e tal. A maioria, assim, tinha alguns super especialistas em um ponto ou outro, né? Que já estavam profissionais de carreira assim, há muito tempo tentando fazer uma coisa, se especializando numa coisa só. Mas na média, assim, pelo que eu me lembro, acho que eram 5, 6% de cada projeto que tinha esse perfil, ok, mais generalista e vamos trocar ideia de tudo, que gostava de tecnologia, tipo, bastantão assim. Acho que a única exceção era o LTC, o Linux Technology Center, que daí lá, assim, acho que todo mundo era muito, muito puxa power, assim, sabe? Tipo, bem à frente do que sobre gerenciamento de memória, sobre drivers, tipo, manjava tipo low level programming, então o pessoal era bem bom assim mesmo. Nas outras multinacionais eu também reparei isso, a quantidade de gente que fala inglês é maior, né, o pessoal que é bilíngue é bem maior, e também a parte administrativa, daí nas outras vezes já não é um susto tão grande assim, né, o tanto de gente que tem para lidar com burocracia, com atendimento, com tudo aquilo, já começa a fazer sentido. Mas acho que é isso, pessoal, tá? O que eu vi dentro da USP, da IBM e nas outras multinacionais. Se gostaram, deixa um like. Qualquer coisa, deixa um comentário. Se eu for vivo, eu ainda respondo, tá bom? Então é isso. Abraço, pessoal. Até mais.